Fala pessoal, tudo bom com vocês? Entrou aqui na área. No episódio de hoje do Tudão Cast, eu tô aqui com a doutora Natália Azevedo, ela que é advogada de direito civil, especializada em direito das famílias. Aí em off aqui ela me contou por que é das famílias e não de família, mas a gente vai contar isso durante o episódio. Doutora, uma honra ter a senhora aqui. A gente já tá tentando, desde que a gente era lá no outro estúdio, com a senhora Tempão, já... né? Tentando tempão, Tempão, coitada pô! da Yara. Fica me chamando e a gente nunca consegue casar a agenda, mas hoje estamos aqui e estou à disposição de É vocês. isso. Então, muito obrigado aí à produção que sempre está nos ajudando com essas questões. Doutora, a gente tem recebido aqui alguns advogados. Vou dar um spoiler para a senhora. A gente está gravando aqui o Fala Direito aqui nessa mesa Legal. de podcast, né? A YouTube não dá dinheiro, isso é mentira. O que dá dinheiro mesmo é fazer publicidade e a gente vai fazer a publicidade da H2I, que é a produtora que nos abriga, que abriga o Tudão Cast aqui. Então, o Fala Direito é uma iniciativa, as pessoas Legal. estão. Alguns advogados se juntaram, falaram assim: vamos fazer um podcast sobre direito. Existe já o podcast da OAB, inclusive bem legal, mas o Fala Direito é uma das iniciativas aqui da H2I. E se você aí quer ter o seu podcast, fica à vontade, entre em contato com a gente. O link tá aqui na descrição desse vídeo. E aí você pode fazer o seu podcast, você pode fazer sua videoaula, você pode fazer a sua gravação externa. Tem filmagem com drone, doutora, viu lá? Filmagem com drone, filmagem subaquática, tem um bando de coisas aí. É só você entrar em contato com a H2I que a gente vai fazer a produção para vocês. Beleza, pessoal? Então, doutora, mais uma vez, muito obrigado Obrigada a vocês. pela sua presença aqui, é muito bacana, ainda mais assim, uma mulher empoderada como você, né, que tá sempre falando sobre como as mulheres deveriam ser respeitadas e tratadas. Eu acho que em 2023 ninguém precisa falar tanto sobre isso, ninguém precisaria falar tanto sobre Sim. isso, mas só para não dizer que a gente não falou de polêmica, a gente está vendo aí agora um crescimento estúpido e assustador do antissemitismo que está acontecendo exclusivamente por conta do ataque que teve a Israel, e as pessoas meio que perderam a vergonha de falar que fulano deveria ser tratado de forma diferente, mas isso também acontece sistematicamente com as mulheres, né? A gente não pode se esquecer. E um dado que, infelizmente, o Brasil é recordista, feminicídio também tá aí, né? Pra gente não falar não dá pra falar só de coisa boa, né? A gente também precisa falar de coisas ruins, que são coisas que acontecem muito. Você tem quanto tempo de carreira? 15 anos. 15 anos de carreira, você já deve ter visto de tudo, né? Não, nada me surpreende mais, mas ainda de vez em quando aparece uma história que eu fico, não é possível. Não é... Eu só Não. acredito Eu vendo. estava até falando isso ontem com os meus alunos. Falei, gente, tem coisa que você escuta e não acredita. Você tem que ouvir de novo, e ouvir de novo e ver prova para tentar acreditar. Na área das famílias, Heitor, é cada coisa. É. E aí, só pra dar um spoiler, eu sou leigo, né? Não sou advogado, não fiz direito, não sou nem bacharel, mas eu tenho conversado muito. E aí, essa mudança do direito de família para o direito das famílias, acrescentar aí tanto esse artigo, essa composição aí do artigo com o plural, né? A gente tá falando de mais de um tipo de família. Sim. Né? E aí, quais são os tipos de família que existem hoje que a gente pode falar assim, isso é uma família? Na verdade, antigamente a única forma de família era a família oriunda do casamento. Uhum, Só se reconhecia quem era casado. Isso foi mudando, a sociedade foi mudando, evoluindo. uhum, Tivemos a união estável, que até então existia, mas não tinha nome. Era uma família, mas não era regulamentada, não uhum, era reconhecida, era meio que chamado como concubino, tinha aquele preconceito com quem morava junto sem ser casado. E aí surgiu a união estável com a Constituição de 88. Então, tenho mais uma forma de família, uhum. casamento e união estável. E aí depois veio vindo, né, Heitor? Tem a união homoafetiva, tem família monoparental, família anaparental, tem muito tipo de família. Ó, o pai sozinho com os dois filhos, um pai Uhum, sozinho com um filho, não é uma família? uhum, É uma família, não é uma família que tem um casamento, sim. necessariamente. Eu também para falar sobre casos de família, aliás, eu Casos de família. dava Dava um, um pô, dava um podcast, podcast dava de um casos, podcast só casos de só família. casos de família, né? Dentro do Fala Direito. De Sim, repente, ó, você legal, pode é. pensar nisso aí. Vou É. pedir pro pessoal para te Fazer convidar contato. do Fala Direito. Mas aí, na semana passada, eu entrevistei aqui
um convidado e ele tá falando que o pai dele o abandonou com 6 anos. Ele foi embora, né? E deixou ele pra lá, ele foi criado pela mãe. E no final da vida, quando já estava próximo da morte, o pai dele entrou em contato e queria falar com ele. Ele falou, pai, olha só. Pai, eu não sei se ele chamou de pai, mas olha, você nunca me procurou pra nada, nunca me procurou pra absolutamente nada, e agora, porque vai morrer, se arrependeu. Assim, pai, não tô muito afim de falar contigo, não. E deixou pra lá, né? E aí, se é uma coisa que as pessoas deveriam não fazer, a gente não vai entrar nesse mérito. Tem o seu, cada um reage de uma forma. Isso. Mas, assim, aos olhos do direito hoje, por exemplo, esse cara, ele poderia pedir pra tirar o nome do pai da identidade Por abandono, dele. né? Por abandono. Se o pai abandonou durante muito tempo, esse filho poderia ter proposto uma ação, né, pedindo a exclusão da paternidade por conta do abandono. Entendi. E aí, nesse caso, não nesse caso específico, né? Mas no caso de uma pessoa que viesse a substituir esse pai biológico, ele poderia também trocar o nome do pai? Então, vamos lá. Tem 2 tipos de paternidade socioafetiva. Um que fica só o do pai socioafetivo no registro e outra que você pode cumular. Você pode ter 2 pais, você pode ter 2 mães. Isso é multiparentalidade. Então, vamos supor, num caso específico, o pai abandonou. Você pode propor uma ação pedindo para retirar o pai e incluir o socioafetivo, se já tiver. Tira o pai que abandonou. Mas tem muita gente que tem realmente 2 pais. Tem o biológico, que exerce a paternidade, não abandonou, e tem o socioafetivo, que às vezes é o marido da mãe, o companheiro da mãe, que cuida como se fosse filho. E aí você pode incluir os 2. Deixar o biológico e inclui o socioafetivo. Isso pode ser feito em cartório ou pode ser feito na justiça. E aí vai vir tudo que vem depois, identidade, carteira de motorista, vai tudo constar o nome de todo mundo. Tudo constar lá o nome de todo mundo, sem qualquer menção que um é biológico ou não. Entendi. Então, assim, não se sabe. Uma certidão de nascimento hoje, se você olhar, não é mais como era a minha ou a sua, nome de pai, nome da mãe. Não tem mais. É filiação. Entendi. É filiação justamente para não haver nenhum tipo de discriminação, preconceito, nada disso. É filiação, é filho. Mas isso é uma reforma do Código Civil ou veio com a Constituição de 88 ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Hoje em dia eu falo para os meus alunos, Código Civil está mais do que defasado. Até a Constituição em algumas coisas está, o Código Civil está muito defasado. Não dá para nós trabalharmos com o Código Civil. Quem advoga nas famílias tem que analisar jurisprudência. Sim. Não adianta, o Código Civil já tem outra interpretação. Por exemplo, Heitor, separação. Você já deve ter ouvido falar em separação judicial. Vão me separar. Separar está errado hoje, porque o instituto certo é o divórcio. Separação, mas ainda existe a separação no Código Civil? Existe, mas é uma coisa que está em desuso. Você não usa mais a separação. Mas está lá no artigo do Código Civil. Se você olhar, está lá. O artigo não foi revogado. Então, o Código Civil ele já está obsoleto para 2023. Ele é de 2022. A sociedade mudou muito. Imagina só a sociedade lá de 2002. O Código Civil de 2022? 2002. 2002? Tá, entendi. Hoje nós estamos em 2023, Sim. ele é de 2002. Olha quanto 21 tempo anos. já passou. O Código Civil não tem casamento homoafetivo, não tem união estável homoafetiva, não tem adoção homoafetiva, não tem paternidade socioafetiva, não tem nada disso. Por quê? Porque isso foi uma construção da jurisprudência, da aplicação do direito no dia a dia, da aplicação da realidade no dia a dia, e aí foi mudando. Sim. O STF, o STJ foram mudando ali a roupagem dos institutos. Entendi. E mudou muito. E o que mais muda? A família. A família não é nem de longe a mesma família que era no ano 2000, por exemplo. Não é. Bem diferente. Bastante diferente. E assim, a gente ainda tá tendo mais novidades ainda, né? Que é a instituição do pai de pet, né? O pai de pet, a mãe de pet. Guarda compartilhada de pet, alimentos para pet. Tem bastante coisa. Tem, né, cara? Tem gente que defende que não é guarda, que é tutela. Tem outros que defendem que é guarda. Então, assim, é aquilo que eu digo. Nas famílias, nada é absoluto. Não é matemática que, não, aqui tudo pode... Tudo talvez a gente consiga. Eu nunca posso dizer para você que eu não vou conseguir ou que eu vou conseguir, porque realmente é inesperado. Tem coisas que são inesperadas. É inesperado mesmo. Eu fiz engenharia, né? E aí quando perguntam 2 mais 2 para um matemático, ele fala, olha, é 4. Sim. Né? Quando no fala, direito pode ser no direito pode ser 5, pode ser... Depende, né? Isso, depende. E se pergunta pro contador, né? Fala, você quer que dê quanto? E aí, quando pergunta pro engenheiro civil, eu fiz engenharia civil, né? Quando pergunta pro engenheiro civil, eu falo, você quer que aguente quanto, né? Porque a gente tem uma coisa chamada coeficiente de cagaço,
Que é aquela coisa de erro, né? Porque Sim. a gente tá tratando com a mão de obra muito desqualificada e com material também de baixa confiabilidade. Sim. E aí a gente sempre tem que majorar muitas coisas. Vocês, operadores do direito, vocês têm que operar com uma coisa que o legislador pensou, né? Que já era uma cabeça. Se a gente tá falando de um Código Civil de 2001, 2002, perdão, a gente tá falando que ele começou a ser montado ali pelo menos uns 5 anos antes, a ser pensado. Isso Então, aí, você está trabalhando com uma lei de 1990. de 90, da década de 90, né? Isso aí. O Brasil era tetra ainda, né? É verdade. E aí, isso é muito doido, Mudou né? muito, a sociedade mudou muito. E aí não tem como o direito não acompanhar a realidade. Porque tem gente que fala assim, Heitor, não casamento entre pessoas do mesmo sexo? Isso pode, professora? Eu me surpreendo ainda em sala de aula com pessoas me questionando se isso pode ou não pode e onde está escrito isso no Código Civil, onde está escrito na Constituição. E aí você tem que explicar que teve uma mutação constitucional, não houve mudança do texto da lei, mas houve uma mudança de interpretação conforme a sociedade foi mudando. Uhum. E as pessoas ficam onde está escrito. E aí, na verdade, em relação a isso, tem uma resolução do CNJ que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aí vem, o CNJ pode legislar? Começa, sabe, uma discussão muito difícil. Eu acho que tinha que mudar, tinha que ter uma reforma, uma mudança, Código Civil, porque precisa realmente estar escrito para algumas pessoas aceitarem. Entendi. Mas aí, eu realmente, apesar de ter trabalhado no legislativo, eu não sei se a gente pode mudar apenas parte do. Pode revogar, Pode revogar fazer só parte, né? revogação, Só o artigo tal e. pode. Uma outra lei pode revogar um artigo, pode Porque- incluir um artigo. Há pouco tempo, semana passada, incluíram aí o artigo da violência doméstica. Não sei se você viu, acho que como você não é de direito, talvez você não tenha visto. Agora, quem pratica violência doméstica tem dificuldade, não consegue guarda compartilhada. Então, se o juiz verificar que aquele homem praticou violência doméstica contra a mulher ou contra a família, Uhum, não vai conseguir a guarda compartilhada. Isso foi uma alteração de semana passada. uhum. A lei incluiu um artigo no Código de Processo Civil e alterou o artigo do Código Civil. Outra questão também, né, que não está na legislação, mas as pessoas começaram a praticar, e eu não sei como é que os juízes estão tratando isso, ou os juízos estão tratando isso, que a questão agora não me lembro exatamente do nome técnico, mas quando a criança fica 15 dias na casa do pai e 15 dias na casa da mãe, né? 15 eu tô falando, mas 2 semanas, ou uma semana e uma Isso é guarda semana. compartilhada, né? Na verdade, o nome que se dá é guarda compartilhada. As pessoas acham que é alternada por ter por alternar os locais, mas não existe no Brasil guarda alternada. Justamente, O é por isso que nome não tá. não existe. Uhum. É guarda compartilhada ou guarda unilateral. Mas a nova lei de guarda compartilhada, nova entre aspas, né? Porque é de 2014, Lei 13.058, o que ela diz? Ela diz que agora a guarda compartilhada é equilibrar tempo. É além de dividir responsabilidade, equilibrar tempo entre os genitores. Uhum. Então, eu não tenho o nome de guarda compartilhada, mas no fundo ela é uma guarda alternada. Entendi. A lei aqui no Brasil não tem guarda alternada, mas no fundo a compartilhada hoje é um pouco alternada, porque a lei diz que a criança deve ficar de forma equilibrada, o tempo de convívio deve ser equilibrado entre os pais. Entendi. Então a guarda é alternada, só não tem esse nome. Sim. Você falou que você já viu de tudo, né? De tudo. Nesses 15 anos. Você consegue compartilhar com algumas coisas que você, assim. E aí, lógico, tô fazendo Sim, trabalho aqui de sim. levar essas informações ou essas curiosidades das pessoas. E aí, o que você acha, assim, mais curioso Uma que mulher que tinha aconteceu? 2 famílias. Uma mulher que tinha 2 famílias e conseguiu enganar dois homens. Porque as pessoas acham que só os homens conseguem ter 2 famílias, que só o homem que não presta, né? Que só tem processo contra homem. Mas eu peguei um caso que me chocou muito. Porque ela conseguiu, durante um período, ter 2 famílias, 2 casas. Uma num bairro, outra no outro. Tinha um filho no meio, o filho tinha festa de aniversário igual, numa casa e na outra, no mesmo ano. Então, se a festa era do super-homem, esse ano tinha na casa dos 2 pais. Só que aí depois, né, enfim, ela acabou falecendo e aí começou a confusão, foi quando descobriram. Caraca. Foi o caso que eu achei mais louco, porque eu falei, não, isso não é verdade, não. Quando eu abri o processo, eu falei, é verdade. Você era advogado De um deles. de um deles. É.
E- Mas só pra dar o spoiler aqui, não sei se Não já... pode. Eu não posso falar muito, né? Porque Não, não, mais. mas só pra saber, eles entraram em acordo ou não? Eles Não, estão em não, tá guerra. rolando. Tá rolando. É. Ah, tá. Nossa. Mas curioso, eu queria saber o Muito final desse. louco. Depois no final eu compartilho, Tá quando bom, no acabar. final. Então, eu vou, A história é muito louca mesmo, vou assim, os deixar agendado. detalhes são muito loucos, que eu até tava falando com os meus alunos ontem, né, numa aula. E, gente, isso aqui você não acredita. Como é que consegue? Para um disse que era enfermeiro e estava trabalhando, para o outro estava cuidando da família e nunca ficava em casa todos os dias. Uhum. Eu lembro que eu cheguei para o meu cliente e falei: Você não achou estranho esse relacionamento que você tinha? Ele, agora, né? Agora Agora eu pensando. percebo que sim, mas no momento ali. Porque eu vou dividir, né? É uma questão de amigos dos meus pais. Eu conheço um caso, mas do homem. E, de fato, ele trabalhava na Petrobras embarcado. Sim, tem muito. Tem muito, Tem né? muito. E aí, o que que ele fez? Ele trabalhar, assim, digamos que a escala dele fosse 28 por 28. Nos 28 em terra, ele ficava 14 dias numa casa, 14 14 dias dias na na outra, outra. e E dizia que estava falava que. trabalhando. E nos 28, depois aí trabalhava 28. E aí voltava e ficava alternando. O que que ele fez? Ele fez isso durante anos e anos e anos a fio. E aí se aposentou, mas ele se aposentou e não falou pra ninguém, Continuou vivendo, continuou embarcado. vivendo embarcado. O que aconteceu? Teve uma doença, teve um câncer. E aí, quando ele ficou hospitalizado, é que ele chamou as famílias e aí contou a história. Louco, né? Loucura, loucura Louco, total. muito E louco. aí, assim, as famílias não se dão, né? Não E ele compartilham as faleceu? coisas. Faleceu. Faleceu nessa ocasião. E é isso, mas assim, Deve ser muito difícil viver com essa. Não sei, ter uma vida assim, dupla. Deve ser muito difícil esconder uma parte da sua vida. Não sei se eu conseguiria, não. não, assim, é muito doido. E outra, os filhos tinham a idade muito parecida. Ele tinha dois filhos em cada Uhum. família. Os filhos são um casal em cada Sim. família. As idades são muito similares. Nossa. Mas muito similares mesmo. Nossa. Assim, coisa de maluco. É, Enfim, é a família, né? é a família, né? É a família que você estava São as falando. pessoas, né? De um modo geral, as pessoas. Não tem jeito. Hoje em dia tem o poliamor, né? Sabe o que é poliamor? Não faço ideia. Eu sei que envolve algo de muitas coisas aí, né? Trisal, poliamor, tem, sei lá, acho que foi em agosto. Em agosto saiu uma decisão no Rio Grande do Sul, o juiz autorizando ali, né, reconhecendo uma união de três pessoas, duas mulheres e um homem. E uma delas está grávida e a criança já vai nascer com o registro dos três, porque vivem os três juntos. Foi uma decisão assim super inédita. Se isso vai passar, se isso vai o STF daqui a pouco o STJ, não sei, mas teve essa decisão que foi uma polêmica ali durante a semana toda. Falei assim, gente, agora pode. Porque assim, a gente até sabe que existe. Existem essas famílias, as pessoas vivem assim, né, brincam, Mister Catra, né? Uhum. Tinham várias esposas, mas na realidade, a justiça chancelar isso, será que isso é certo? Será que não vai fomentar mais? É. É E outra complicado. coisa, né? Isso acaba abrindo precedentes que não dá nem pra pensar, né? Imagina, como vai ficar o INSS, como vai ficar a pensão, É a a herança herança, né? depois. Gente, vai ser uma Quem é o loucura. meieiro, né? Quem é o meieiro e quem é o É herdeiro? isso que eu falo, a gente não sabe como vai ficar lá na frente. Lá na frente que nós vamos ver como é que vai ser essa bagunça. Uma bagunça. É uma bagunça. Mas assim, eu fico imaginando, por exemplo, o caso do muçulmano, né? Que existem várias linhas, né? Mas de um modo geral eles podem casar com até 4 mulheres, né? E é até uma. Que curioso, né? É até uma visão um pouco de que a mulher mais velha é a matriarca e é ela quem é responsável por dar educação às famílias, Todo. a todas as crianças, independente de De serem ser filha delas ou dela, não. não. E aí eu fico pensando, como um muçulmano ele faz no Brasil? Ou ele fazia no Brasil? Ele se casava só com uma. Sim, no Brasil não pode. Não pode. Mesmo sendo muçulmano aqui, a lei não permite. É um casamento só. O Brasil é um país monogâmico. Princípio da monogamia. Por Uhum. mais que seja engraçado até falar isso, que a gente sabe que na prática não é bem isso que acontece, mas o Brasil é monogâmico. Tem um caso engraçado, como eu te falei, tem imobiliário também, sou corretor de imóveis. E aí eu fiz uma venda para uma cliente. A cliente
um momento ruim da vida dela, que ela tinha acabado de perder o marido, ele era policial militar, e ele morreu em confronto. E aí ela falou, ele deixou uma graninha pra ela, fora a pensão, né? E aí ela falou, então eu vou comprar e tudo mais, e aí comprou o apartamento. E aí a gente tem, né, por conta, na verdade, nem tá no Código Civil, mas a gente faz uma correlação com o Código Civil, que a gente tem 7 dias de devolução, caso a pessoa desista, né? E aí Vocês fazem isso? fazemos Mas para qualquer compra? para qualquer compra. Mas isso aí só se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, né? Só, Artigo exatamente. 49 do CDC. Compras à distância. Não é Exatamente. nem a compra presencial. Mas a gente aplica, assim, Entendi. todas as construtoras aplicam. E aí ela foi, fez a compra, e aí a gente faz aquele atendimento, assim, de 7 horas. Olha, tem certeza, tem certeza, tem certeza. Tanto é que a gente só libera honorários depois do 7º dia, né? Se for o caso. E aí, tudo certo. Uns 3 meses depois ela me liga. Oi, tô tudo bem? Fulano de tal, tal, vou precisar fazer o distrato. Aí eu falei, mas por quê? O que que houve, então? Pô, muito complicado. Vou aí explicar pra você. Ela foi à imobiliária, sentou comigo. Então, eu tava pagando normal, só que correspondia a algo em torno de 30% da renda dela, né? Só que num belo mês veio metade do salário. Alguém foi lá e pegou metade. E aí ele tinha uma outra família, teve o reconhecimento de união União estável, estável. e aí metade da pensão foi para outra Acontece família. muito, Heitor. Acontece É muito. raro, mas acontece bastante, né? Acontece bastante. É raro, mas acontece bastante. E aí foi isso. E ela teve que destratar mesmo, porque aí já correspondia a 60% da renda Não tem dela. como. Não tinha como. Não tinha mais como pagar. E aí, nesse caso, ela teve que destratar sim. E aí, também não sei se é defesa do consumidor ou Código Civil, a construtora precisa devolver até metade, né? Tem que devolver obrigatoriamente até a metade do que ela pagou, por conta de andamento de obra e tudo mais. Mas nesse caso, a construtora devolveu Tudo. tudo. Porque devem ter se sensibilizado com a situação Exato. dela, né? Porque aí entrou numa teoria da imprevisão. Eu entendo que aí entrou na imprevisibilidade. O Código Civil fala sobre isso. Se depois que você assina o contrato vier motivos imprevisíveis, você não consegue prever de forma nenhuma, é possível que você faça a revisão do contrato, a resolução do contrato. Então, talvez a construtora tenha feito por conta disso. Aí eles devolveram, com exceção dos honorários, que Sim. os honorários são devidos, ao né? corretor, Nesse né? Não tem caso. jeito. Exato, né? Tinha virado já leitinho das crianças. E aí, 3 meses já tinha usado. Vai embora. e aí, vambora. Mas a construtora devolveu na totalidade o que ela pagou. História triste, mas que acontece, né? E você falou que Mas acontece você muito. você sabe que isso, em tese, a gente acaba vendo muito. Mas tem uma decisão de 2021, que foi um precedente do STF, Uhum. mantendo que o Brasil é monogâmico. Então, uma pessoa propôs ação para poder reconhecer uma união estável. E aí foi ganhando, chegou lá, falou: não, aqui união simultânea não. Se a pessoa era casada, tinha ali um casamento válido ou uma união estável válida, essa outra não pode ser considerada válida. E a pessoa não ganhou. Porque aí foi reafirmado o princípio da monogamia. Foi quando eu te falei, reafirmou ali o princípio da monogamia. Isso é 21. Então, de 2021 para cá, as coisas meio que mudaram um pouquinho. Entendi. Reafirmou ali a monogamia. É possível, em primeira instância, o pessoal ganhar? Ainda tenho. Eu mesmo tenho um caso. Semana passada, quando eu olhei, eu falei: ih, dividida a pensão. Já tem alguém recebendo. E aí, minha cliente, que tem a união estável, tá dividindo com a casada que já não era mais esposa dele. Aliás, era esposa no papel, mas não vivia mais junto há muitos anos. Uhum. A mulher espertamente foi lá e deu entrada na pensão e tá recebendo. Porque o casado é rápido, Heitor. Você apresenta a certidão de casamento, era casado, comprova a qualidade de dependente, o INSS vai lá e defere a pensão. Agora, Então, é um processo administrativo. é um processo administrativo muito rápido para o Uhum. casado, salvo algumas exceções, que às vezes o INSS acha ali alguma coisa que pode ser, mas para o casado é muito rápido. Agora, para o companheiro, não. Então, a minha cliente que tinha união estável com ele, quando ele morreu, ele estava com ela, morando com ela, vivendo com ela em união estável, não está recebendo a pensão, porque o INSS negou para ela, porque já tem uma mulher casada que apareceu e está recebendo a pensão. Por quê? Quem tem a presunção de veracidade? Quem tem a certidão de casamento. Sim. E aí nós agora estamos brigando na justiça para reconhecer a união estável dela, para ela ter direito
a totalidade a pensão, né? Porque ela não tá recebendo nada. Nem Mas dividindo nesse caso, por enquanto. Não tá nem dividindo. Mas aí, nesse caso específico, também é reconhecido o divórcio da outra parte ou Então, não? essa questão aí não é, porque como ele faleceu, estava casado, não tinha o divórcio finalizado, então ela é viúva, tudo bem, mas só que ela já estava separada de corpos. Uhum. Então ela não tem mais direito. Quem tem direito é a companheira, mas essa companheira tem que provar. E aí tá uma grande questão: casamento e união estável. O que é melhor? Casar ou ter união estável? É muito bonito eu dizer pra você, é tudo igual. Ah, é tudo família. Uhum. Na prática, quem é casado tem mais facilidade para provar os direitos. Então, assim, se eu não sou casada, meu companheiro morre, eu tenho que propor uma ação de reconhecimento e de solução de união estável. Se eu era casada, eu vou lá e dou entrada, abro o inventário, porque eu já tinha o documento que comprova que eu sou herdeira, ou que eu sou meieira, o que for, entendeu? Então, assim, é mais difícil pro companheiro. O companheiro, ele gasta mais, ele perde mais tempo, então é melhor casar. Entendi. Quer se resguardar mais? Casa. E a questão aí, não sei se a senhora tá. Senhora tá no céu, hein? Não, mas a questão é ex-militar, né? Família Senhora tá no militar. céu, não. E aí não adianta, todo mundo é senhor e senhora. Mas agora você tá ligada nas holds familiares, pessoal que. Muito pouco, mas Então, assim, eu sei que tem muita gente fazendo isso para poder fazer o planejamento sucessório, né? isso, porque Pra assim, eu poder tenho. planejar. Exato, eu tenho CNPJ há alguns anos aí, e eu tô afirmando que sociedade parece muito com casamento sem a parte boa, tá? Terrível. Terrível. Sociedade é terrível. E aí, se fosse o caso, por exemplo, de uma pessoa pensar num instituto que fosse uma holding familiar, assim, eu vou ser sócio dos meus filhos, vou constituir uma empresa aqui para botar os nossos bens, né? Nossos carros, nossos imóveis. Facilita, né? Facilita, Facilita né? porque você já planeja, faz o planejamento antes de morrer. Porque semana passada atendi um cara, um homem que queria, porque queria saber se a filha dele vai ter direito se ele morrer. Eu falei, vai. Sua filha é sua filha, não tem jeito. Uhum. Agora, se ele não tiver patrimônio nenhum, se ele tiver uma holding, a empresa, aí ele pode planejar o que ele quer fazer. Porque aí o bem não é dele, o bem é da empresa. O bem da empresa, E aí tem né? lá os percentuais de quem tem direito, quem botou, quem não botou. É isso. Já era. Exato. Aqui no Brasil a gente só pode destinar, né, aos aí você que vai falar. Mas me corrija se eu estiver errado. Você só pode destinar, não é igual nos Estados Unidos, né? 50%. Não existe deserdar alguém, né? Não, existe. Existe o Instituto da Deserdação, Uhum. desde que você tenha um dos motivos do Código Civil. Então, se você Quais matar são? seu pai. Mole Mas se pergunta. tu matar seu pai, você acha que aí é um homicídio, aí tem um motivo para deserdação, Aham. lesão corporal. Tem umas questões que o Código Civil traz que é possível ser deserdado. Não é fácil. É através de um processo judicial em que o juiz vai deserdar. Uhum. Ok. Mas de via de regra, só porque você não se dá com seu filho, porque ou se não se dá bem, ou não gosta, ou a sua atual esposa ou atual marido não gosta, você não vai conseguir deserdar um filho. E aí o filho tem direito à legítima, os filhos, né, na verdade. Os herdeiros necessários têm direito à legítima, que é 50% do patrimônio de uma pessoa. Então, Uhum. Natália, eu tenho um patrimônio de R$1 milhão. Eu posso fazer um testamento contemplando aquela minha filha que precisa mais, que o pai acha que a filha precisa mais? Não. Você pode fazer um testamento deixando a sua parte disponível, que é 50%, para quem você quiser. Uhum. Agora, tudo você não pode. E em alguns casos é ruim fazer o testamento, Heitor, porque quem tem testamento, você não pode abrir direto o inventário quando a pessoa falece. Quando o dono da herança falece, você não abre o inventário direto. Uhum. Você primeiro abre o testamento, vê se o testamento é válido, se ele foi feito dentro das formalidades junto ao cartório, se não teve nenhum vício, nenhuma falha, para depois abrir o inventário. Então, assim, é muito mais complexo. Quem tem testamento é mais complicado. Eu entrei em 2019 na corretagem, né? E uma boa parte dos clientes que queriam vender, né? Quase que a história da Barra da Tijuca, eu vou ser injusto, não. Um terço dos clientes, de um terço a metade dos clientes que queriam vender as casas eram herdeiros ou netos, né? Herdeiro do herdeiro, de pessoas que tinham posses e tudo mais, e aí queriam se desfazer pra, assim, liquidar aquilo ali pra correr a vida, né? Aquela história do avô rico, pai nobre, filho pobre. Acontecia muito em 2019. Agora, eu tô um pouco mais afastado desse mercado específico, que era condomínios,
Condomínio de casa na Barra da Tijuca, né? Uhum. E também tinha muito casa na Zona Sul. Então, Zona Sul era de lavada, assim. Muita coisa. O cara que não tinha mais a mesma capacidade financeira do pai, do avô, Não e, conseguia manter. e não conseguia manter. Ele não conseguia mais manter. Condomínio, né? O imóvel em si. Exato, e ele nem tinha mais. Não tinha nem próximo do poder financeiro que o avô ou o pai tinham. Eu brincava na época, em 2019, eu brincava que, olha, se você tinha uma tia rica aí e tal, não sei o que, você é o único herdeiro dela e ela morreu, você não está rico, tá? Porque tem o bendito do ITCMD. Que na época você não podia indispor de um bem, né? Vendê-lo e para pagar todo o ITCMD do espólio inteiro. Já teve algum caso desse, de Não, sucessão, desse tipo não, de para pagar o imposto? para pagar o ITCMD? Não, eles parcelam, pedem para parcelar o Exato. imposto, Então, mas para assim, deixar um bem, não. cara, isso Mas é difícil, porque é muito caro. é muito caro. Por que que os imóveis, assim, eu sou de Bangu, né? Aham. E os imóveis em Bangu, a maioria, não são legalizados, porque ninguém quer fazer inventário, Heitor. Porque é caro, você gasta com advogado, você gasta com custos, você gasta depois com o imposto, Uhum. gasta com o registro no Exatamente. RGI, eu detesto, tenho pânico de RGI, Anjo, de cartório, traz pra registro geral mim. de imóveis. Traz pra mim que Porque eu amo. tu gosta? Amo. Meu Deus, eu acho que é muito difícil. Ó, lá É tudo muito difícil. Eles sempre colocam um empecilho. no nono RGI, eu sou o gordinho do bombom. O que eu faço? Leva bombom. Eu levo bombom pra todo mundo, ó. Eu saio tacando bombom. Igual o Silvio Santos jogava. Não é qual? Nono é da Barra de Aham, Acarapaguá e sim. parte do Flamengo também. Barra de Acarapaguá, Recreio. E Eu acho aí. muito. Eles botam. Claro, é porque é muito detalhe, né? Acho que o RGI, a certidão de anos reais, vem toda detalhada. Então, Sim. é realmente complicado. Não é fácil, não. E deixa eu te falar, você já falou aí, a gente tá falando de identidade, né? Mas tem algumas questões, por exemplo, ontem eu fui fazer um cadastro no. Um cadastro num aplicativo da prefeitura e lá ele perguntava o nome da minha mãe, né? O nome da minha mãe tem o nome lá, Selmara Nogueira da Cruz Machado, que é o nome de quando ela era casada e consegue falar Divorciou? pra gente um pouquinho? Sim, divorciou e voltou pro nome de solteira. Uhum. Consegue falar pra gente, explicar um pouquinho essa situação específica do nome da mãe? Qual é o nome da mãe quando ela se divorcia e troca de nome? Então, vamos lá. No divórcio, você Uhum. tem duas opções. Ou mantém o nome de casado. Na verdade, não é só a mãe, tá? Agora o homem também. Agora não, né? Há muito tempo o homem também pode incluir o sobrenome da esposa, né? Do cônjuge. Os dois podem incluir por conta do princípio da igualdade. Mas a grande maioria são as mulheres que mudam os Sim. nomes, que É por incluem tradição, né? por tradição, incluem o sobrenome. Mas tem um amigo meu que botou o da esposa. Assim, eu achei. Foi o único que eu vi. O único homem que eu vi que colocou o sobrenome da esposa. E quando há o divórcio, você pode manter ou você pode voltar a usar o seu nome de solteira, que é o que a maioria quer. Sim, minha mãe fez isso. Principalmente diante de, às vezes, o casamento é muito traumático, acabou de uma forma, a pessoa que eu quero tirar o nome daquela pessoa. É assim. Mas tem gente também que é conhecido com o nome. Imagina só, você é advogado, você é professor, você é médico e usa aquele Você é Sarney, sobrenome. né? Tem Sarney também que não separa e continua Tinha com Sarney, né? tinha uma blogueira aí que ficou com o sobrenome do marido, porque ela era conhecida já no mundo fitness com o sobrenome do marido. Então Sim. manteve no divórcio. Por acordo, pode manter se o outro permitir, ou o juiz pode fixar no divórcio litigioso. Ele pode impor. Não, mantém o nome, porque nome é direito de personalidade. Se você deixa uma pessoa usar o seu nome e ela usa ali durante o tempo, é conhecida, é reconhecida, é dela. Incorporou a personalidade dela. Mas a grande maioria das mulheres pede para trocar e voltar a usar o nome de solteira. E isso dá um trabalho danado, né? Isso, Porque aí pra você ela e pros filhos também. dá um trabalho danado para todo mundo, porque registrou o filho com o nome de casada. Sim. E agora vai olhar o seu documento, quem é a fulana? Quem é essa? Aí tem que trocar, todo mundo tem que trocar, né? Exato. Mas aí, pra fins, vamos lá, pra todos os fins legais, eu, Heitor, o nome da minha mãe ainda é o nome de casada, certo? O nome da mãe do Heitor, quando eu entro na Receita Federal, por exemplo, ou no SUS, é o nome de casada. Se já tiver vinculado ao CPF dela, não. Que ela já mudou o CPF na Receita Federal. Sim. Se tiver vinculado. Agora, se você só vai escrever o nome da sua mãe, você pode escrever o que está na sua identidade, não tem problema. Porque você não trocou ainda. Você ainda não foi lá no local onde você. Ou no Detran, né, para fazer a Sim. troca e levou a certidão dela averbada. Isso dá muito trabalho. Dá muito As pessoas trabalho, não pô. fazem isso.
Aí, às vezes, na hora de casar, se você for casar, sei lá, vai habilitar para o casamento, vai dar divergente, aí você tem que fazer todo o procedimento. Pra pra imóvel trocar. também. Pra É um imóvel. inferno. Pra imóvel também é um inferno. Tanto para financiamento, quanto para registro, Sim. quanto para venda também. Tem que fazer a troca de todo mundo. Sim. E tem pessoas que optam por não trocar para não dar esse trabalho. Entendi. Porque aí tem gente que é passaporte. Teve uma cliente minha que falou assim: eu quero meu diploma com meu nome de solteira. Olha isso, Heitor. A gente teve que pedir à faculdade a emissão de uma segunda via do diploma dela, porque ela não queria o diploma com o nome do marido. Que isso eu nunca tinha visto. Ó, já tinha visto e passaporte, já tinha Diploma. visto. Diploma, não quero meu diploma com aquele sobrenome. Meu diploma não. Porque quer pendurar na parede, né? Não. Eu não sei exatamente, de repente a senhora vai saber me explicar, mas eu não sei se certidão de óbito sai o nome dos pais. Sai. E aí no nome dos pais vai sair o quê? O que tá na identidade? No nome dos pais vai ser o que tá na identidade. Que porque tá na identidade. provavelmente o cartório não tem essa. Não tem esse Essa esse cruzamento, fecha a não ser que fecha seja balão, tudo né? online. Se já for tudo online, pode ser que já saia o certo. Entendi. Caraca, muito complexo isso, né? Muito complicado. Tem um. Meu pai andou alguns casamentos aí, né? E aí um deles, que não foi com a minha mãe, ele teve que enterrar o sogro. E aí o sogro tinha um documento, agora eu não lembro exatamente qual era o qual, tá? Mas um documento Ruben, com M, Outro com N. e outro Rubens, com NS. Isso deu um pricocó. Até pra enterrar, né? Pra enterrar. Até pra enterrar. Então, assim, direito afeta até depois de morto, Sim. né? Sim, o direito afeta antes de nascer Até depois até de morrer. depois de morrer. Que doideira, né? E aí teve uma questão. Um dia eu chamo meu pai no podcast pra ele contar essa história. Contar essa história. E assim, eu sei que foi complicadinho. Não foi Imagino. a coisa mais tranquila do mundo, não. A gente tava falando aqui, né, das diferentes famílias. E aí tem a questão da guarda compartilhada. Ninguém quer. Acho que ninguém casa ou ninguém se junta, né? Só pra usar um termo. Sim. Quando eu falo casar, as Mais pessoas popular, irem morar juntos, né? Pra se separar, né? As pessoas casam porque querem ficar juntos e tudo mais. Mas acontece de se separar, divorciar, etc. Eu sou filho de um casamento que acabou, né? Uhum. Eu e minha irmã somos filhos. E assim, óbvio que a gente foi afetado de alguma maneira, né? Agora, recentemente, assim, minha mãe frequenta a casa do meu pai, super de boa e tal. Zero. Problemas. Não só zero problemas, mas zero também intenção. Não existe intenção amorosa, são amigos mesmo, assim, são amigos. E tudo bem, tudo se acertou. Assim, óbvio que teve uma parte ali da minha vida que falou assim, pô, caramba e tal. Coisa de criança. Eu não sei se é exatamente coisa de criança ou se é o sentimento de perda. Enfim. Mas o fato é que as crianças são, sim, afetadas. E alguns pais, e aí quando eu falo pai, eu não tô falando pai, só pai, mãe, pai homem, não, né? O pai e a mãe, os dois lados podem usar disso com alguma vantagem devida, e o que se chama isso é alienação parental, né? Isso é muito, muito triste, mas existem dois lados da alienação parental. Tem a alienação parental de fato, né? E tem aquela alienação parental que a pessoa que não está se sentindo à vontade naquela relação com o filho acusa, né? Acusa de alienação parental. Muitas vezes essas acusações vão à frente, né? Assim como a litigância de má-fé de vários outros crimes e tudo mais. Você já teve algum caso com relação a isso de pessoas que acusaram tanto da alienação quanto de pessoas que acusaram falsamente? Já. E a alienação parental é tormentoso, tá? É muito difícil, é muito triste você viver um processo desse, lidar com uma família que vive esse conflito, porque o mais afetado é uma criança. Olha, eu já passei um aperto com uma criança que eu fiquei apavorada. Eu levei a criança para visita assistida, eu e a mãe, para um shopping. A criança se tremia toda. Cadê ele? Tá chegando? E o pai não foi. Ainda bem. Porque eu não ia me sentir bem de deixar o filho com aquele pai naquelas circunstâncias. O garoto tremia, uma crise de ansiedade, de repente. Ele tá vindo, são que horas? São que horas? Tá acabando. Eu até filmei, porque eu falei, não é possível, que eu tenho que guardar isso até para usar como prova no juízo. Então, é muito difícil, é muito complicado. Quem sofre é a criança e eles não estão nem aí para os filhos. Eles estão pensando só em se atacar. Às vezes não tá nem aí para o filho. E já tive casos de falsa
de falsa denúncia de alienação parental, né? Que, na verdade, não tinha alienação parental, o filho que não queria ir com o pai porque ele se afastou. Olha só, você tem filho? Tenho uma filha. Você imagina só, você vive ali, você vê seu filho nascer, você cria, educa, tá sempre perto, ok. Agora imagina se ela tivesse nascido e você tivesse abandonado. Você não tinha relacionamento com a mãe dela, abandonou. Nunca mais viu. Com 7 anos você vê a foto da sua filha no Facebook, não, no Orkut, no parque com um padrasto. Você fica louco, vai pra justiça e diz que a mãe tá praticando alienação parental porque a filha não quer ir contigo? Depois de 7, 8 anos, o filho não te conhece. Você tem que conquistar de novo, se for o caso, e ir construindo, reconstruindo uma relação ou construindo uma relação que não teve. Assim, esse caso foi horrível. É porque eu vou lembrando dos casos e eu vou. Esse caso foi horrível. Teve um carnaval que eu não trabalhei, que eu não fiz nada, porque eu vivi em prol desse caso. Ele chegou lá com o oficial de justiça, busca e apreensão, tomou o garoto. Tomou o garoto chorava desesperadamente. Falei, gente, como é que essa criança vai com o pai que 7 anos está longe? Mas ele tinha uma sentença de 7 anos anteriores, de 7 anos atrás, de regulamentação de visita. Ele que não foi ver esses 7 anos e a mãe casou de novo, reconstruiu a vida. Chegou lá com o oficial de justiça no carnaval para pegar o filho, porque o carnaval era dele. Foi horrível. Foi horrível. Esse caso, até conseguir provar, até conseguir. Nossa, foi difícil. E aí, deixa eu te perguntar, essa decisão específica, né, da regulação, perdão, Visita. É, regulação na da verdade, visita, né? convivência agora, né? O pessoal tá mudando. Regulação da convivência, válida até quando? Porque assim, Heitor, eu fui pro quartel, né, pro Colégio Naval com 15 anos. Vale até os 18 anos. Vale até os 18. É. Por quê? Até os 18 anos, os filhos são submetidos ao poder familiar dos pais. 18 anos. Você tem filho, você tem o poder familiar sobre os seus filhos. Então, até 18 anos, vale a regulamentação de visita. É claro que quando faz 16, às vezes você não tem mais controle sobre o filho. Às vezes ele fala, não quero ir, não vou. Aí pede-se uma audiência especial. Há pouco tempo fiz uma audiência com 2 adolescentes de 16 anos. Vocês têm que ir na casa do pai de vocês. Mas a própria juíza falou, não posso obrigar. Como é que eu vou obrigar? Vocês têm que querer, vocês têm que. Agora vocês têm telefone, vocês podem ligar pro pai. Não precisa mais a mãe intermediar essa relação. Mas até os 18 anos. Entendi. Cara, lá em casa sempre foi. Isso foi tão, A não tão ser que tenha tranquilo. emancipação, tá? A não ser que tenha emancipação antes dos 18 anos. Porque a emancipação ela pode se dar por ato voluntário dos pais. Os pais podem ir ao cartório quando os filhos fazem 16 anos e podem emancipá-los. Pode ser pelo casamento. Pode ser pela colação de grau em ensino superior, que é muito difícil você conseguir Sim. colar grau no ensino superior antes dos 18. E tem algumas questões que permitem a emancipação. Então, nesse caso, só se emancipar. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, né, sobre alienação parental. Ela tá no Código Penal ou ela tá no Código Civil? Nenhum nem outro. Tem uma lei própria, né, de alienação parental que é muito ineficaz. Só para começar, uma lei horrível. Falo mesmo, critico mesmo. É bom ter a lei? Ela penaliza alguém? Muito difícil. É muito difícil, é muito sofrido. Eu acho que a lei tinha que ter uma sanção mais grave, uma coisa mais grave, uma sanção mais imediata, porque ali você se arrasta 5 anos num processo para comprovar a alienação parental. E no final tem que ter uma sanção, ou é a inversão da guarda, ou é a suspensão de uma visita, ou tem que ter uma sanção, o pagamento de multa. Mas nem sempre chega nesse final. Você tá entendendo? É muito difícil. E ela é antiga e por isso não foi renovada ou não Tem até agora funciona? um projeto, né? Querem revogar, querem acabar com a lei. Eu acho que não tem que acabar, eu acho que tem que mudar. Ou atualizar, né? Mudar. Uma sanção uma coisa mais grave, sabe? É muito bonito dizer quem é o alienador, artigo tal é o alienador, o alienado, artigo tal. Isso a gente já sabe quem é alienador, quem é alienado. Pode ser tanto o pai quanto a mãe. Agora, e as sanções? E como que isso opera? Porque para você chegar até o momento de descobrir se teve uma alienação parental, o processo já se arrastou por anos. Porque todo o processo que envolve alienação parental tem que ter estudo social e psicológico. E não é um estudo só. Às vezes tem 1, tem 2, tem 3. Isso vai se arrastando. O processo vai se arrastando. A criança que tinha 5 tem 10. Depois, às vezes o contato, realmente, quando há alienação parental, o contato já acabou. Eu tenho um amigo, ele é diretor comigo na OAB, que ele é advogado também das famílias e ele é especialista em alienação parental porque ele sofreu alienação parental.
sofreu muito. Ele fala isso, ele conta isso. E é muito triste você conviver com uma pessoa que sofreu alienação parental e ver que você perde o melhor momento dos filhos. Os filhos não querem saber de você. Isso é muito ruim. Muito. É muito complicado. Muito, muito, muito. E aí também, enfim. Nossa, É pesado. dói. É pesado, é É pesado. pesado. É É pesado. muito É pesado. pesado. E é mais pesado ainda porque, assim, não passou pela cabeça dos meus pais. Mas Assim, é isso, né? existia troca de farpas? Vou dizer, óbvio que existia, pô. Ah, sua mãe é aquilo, seu pai é aquilo. Isso existia, existia. Mas em nenhum momento isso Eles usaram chegou. isso para chegar a vocês, né? Exatamente. Em nenhum momento. Mas eu acho que a Nenhum momento. maturidade está aí. Eu acho que as pessoas maduras entendem que a relação não deu certo. A relação acabou. Mas ele é o pai, ela é a mãe e tá tudo bem. Vai arrumar uma outra pessoa, vai viver a vida porque a vida segue. Não tem jeito. Mas depois que arruma um namorado, já era. A mãe arruma um namorado, acabou. O pai arruma uma namorada, acabou. Não vai mais, porque não vai com aquela mulher. É terrível. Vai com aquela bruxa. Já vi, vai com aquela bruxa, não. Aquela mulher tinha lá em casa. Tinha. Tinha. Ah. Mas, assim, Mas a sua mãe não proibiu, né? Só não, falava daquela não. mulher, mas não Não proibiu. não proibiu, mas Tem mulher aquela que mulher proíbe. tinha. Tem mulher que proíbe. Eu sei que tem. Proíbe. É muito difícil, é muito difícil. Fica lá, até teu pai te largou, ó, largou a gente, ó, pra ficar com aquela lá. Infelizmente isso acontece. Não só de um lado, do outro também. O homem também pratica alienação parental. Tua mãe, ó, tua mãe que me largou. Tua mãe que não, eu não tô em casa porque tua mãe que não quer, tua mãe que me mandou embora. Então, assim, isso é muito ruim. Muito. Isso é muito ruim. Para a criança, para o adolescente. E as pessoas não pensam nos filhos, gente. Como é que pode? Mas aí, pela tua experiência, qual a tua proposta para o que deveria acontecer para a lei de alienação parental ser melhor? Olha, eu acho que um estudo social preliminar, né, assim, meio que mais rápido, a própria justiça funcionar de forma mais rápida, porque arrasta muito esse processo. Arrasta muito. E ter sanções mais graves, para a pessoa ter medo. Peraí, eu não vou praticar alienação parental, não, porque pode acontecer isso ou isso comigo. Você tá entendendo? Ter multa grave, ter coisa, sei lá, apreender carteira de habilitação, sei lá, alguma coisa mais efetiva. Não sei te dizer ao certo, mas eu acho que tem que ter alguma coisa mais efetiva. Entendi. Que ainda é pouco. Então tá bom. Inverter a guarda, inverte a guarda. Beleza. Uma multa de quanto? Multa de R$ 1.000? As sanções possíveis são inversão de guarda Tem e inversão multa. de guarda, multa, suspensão. Tem várias que não são aplicadas na prática. Não existe uma ação própria de alienação parental, ação de alienação parental. E é isso que eu falo para os advogados, né? Para os meus alunos que são advogados, para os meus alunos que não são advogados ainda e para os advogados. Não existe uma ação de alienação parental. Alguma coisa você quer dessa ação. O que você quer? Alienação parental. Tá, mas alienação parental é um fato, uma situação que está acontecendo, que gerou um dano na criança e que gerou um afastamento da criança de um ou de outro. Mas o que você quer? Então, não existe uma ação de alienação parental. Ou a ação é de guarda, é de reversão de guarda, é para trocar da compartilhada para unilateral, ou trocar da unilateral para compartilhada. Tem que ter um fundamento a ação, e a alienação parental é só uma prova que você vai usar durante o processo para obter um resultado final. E as pessoas não sabem disso. A ação de alienação parental. O que tu quer no final? No final, eu quero a guarda do meu filho. Aí é uma ação de guarda, reversão de guarda, revisão de guarda. Não é uma ação de alienação parental. Ela tem ali no meio um pedidozinho de investigação para ver se tem alienação parental ou não. Entendi. Não é fácil, não. É Não, não é. Deixa eu te falar. Existe, né, tem as guildas aí eu participo hoje, sou membro do CRES, né, da Comissão de Conciliação lá. Então eu sempre tô pegando treta entre corretores, treta de corretor com cliente, as mais diversas tretas que você imaginar. No CREA não me aventurei, mas meu pai vira e mexe, vai almoçar com a rapaziada lá do CREA, do Rio de Janeiro. E vocês, né, advogados, têm a OAB. A OAB é uma instituição que, pô, poderosíssima, né? Eu acredito que seja o único conselho que tá na Constituição. Não lembro se os outros estão, mas a OAB tá citada várias vezes. A gente tem aí o 5º Constitucional, que assim, 20% dos juízes do país. A OAB que indica. É a OAB que indica. E aí isso dá muito poder pra OAB. E o Frank Underwood, lá do
House of Cards ele já dizia que dinheiro é melhor do que poder. Oh, perdão, poder é melhor que dinheiro. Poder é melhor do que dinheiro. E uma instituição muito poderosa, né? Você faz parte da OAB como diretora, Presidente. como presidente da OAB Bangu, certo? O que te fez entrar na OAB? E aí eu falei, Heitor, você fez uma introdução horrorosa aí, né? Você falou de uma. Quase o Império o Império Star Wars, né? Tan, 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 tan. Mas como é que é isso, primeiro? Como é ser mulher, É pesado, presidente é da OAB em difícil. Bangu? É difícil. E como é estar na OAB e onde é que você quer chegar? Olha, como que eu comecei na OAB? Há 15 anos eu peguei minha carteira, né, em Né? 2008, e eu me aproximei um pouco da OAB, não muito, porque eu já dava muita aula, comecei a dar muita aula e eu não tinha tanto tempo para estar na OAB. Uhum. Aí em 2015 eu comecei a fazer parte da diretoria da OAB Bangu, o presidente me chamou, me colocou como secretária-geral, e a partir dali começou meio que a minha caminhada política junto à OAB. Tive um intervalo aí, tive um pequeno problema de 2018, 19, numa eleição que a gente teve, né? Fiz parte, a gente ganhou, nosso grupo ganhou, mas aí teve uma briga, né? Como você falou, tem várias coisas, né? Infelizmente teve uma briga e nós nos afastamos, o meu grupo, né? Que é a Uhum. minha diretoria hoje. E em 2021 nós falamos, não, agora nós vamos montar nossa chapa e vamos tentar fazer o trabalho que nós queríamos fazer na eleição anterior, né? Que eu não era presidente, eu era secretária. O meu vice era o vice, tinha o outro pessoal que está comigo também Uhum. fazia parte. Só que o presidente ainda é um sistema presidencialista, né? Por mais que eu, Natália, faço tudo para todo mundo participar, é um sistema presidencialista. Na época, nós tivemos um problema e nós nos afastamos. Éramos diretores, mas não participávamos, não conseguíamos participar. Quero tirar os projetos do papel, aqueles projetos que a gente tinha lá em 2018, vamos tirar. Em 2021 veio a eleição, montamos a nossa chapa. Foi difícil, porque é Uhum. muito difícil você ganhar quem tá. É muito difícil você virar uma máquina, né? Tirar quem tá no poder. É difícil, foi por 5 votos a diferença. Foi muito Lembra pouco. quantos votantes no total? Foram. Não lembro. Sei que eu tive 373 votos. Foram 3 chapas. A minha era Uhum. chapa 3, vermelhinha, chapa 3. E acho que foram uns 800, 700 e pouco, 800, E né? aí votam os advogados da área de De Bangu? Bangu. Só os inscritos na subseção de Bangu. E aí foi. Enfim, ganhamos, né? Uhum. Assumimos, estamos tirando todos os projetos do papel, Tipo? aqueles. Apoio à jovem advocacia, muito apoio à jovem advocacia, resgate da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia da Subseção. Então, claro que a gestão anterior pegou um período ruim, que foi a pandemia, né? Também um período difícil, mas agora eu vejo que tem movimento, tá todo mundo participando, tá todo mundo engajado, todo mundo quer realmente ali se ajudar. São grupos de WhatsApp onde um bota uma dúvida, na hora o outro responde, um se ajuda. Não, peraí, toma aqui a petição que eu te ajudo. Então, isso eu tenho conseguido fazer na OAB Bangu. É um espírito de união, de força, porque nós não somos inimigos. Nenhum advogado é inimigo do outro. Tem público, tem cliente para todo mundo. Sim. Nós temos que nos ajudar, nós temos que estar unidos para que as nossas prerrogativas cada vez mais sejam respeitadas, para que a gente tenha força junto ao Poder Judiciário, que a gente possa brigar pelos nossos direitos e dos nossos clientes. Então, assim, eu tenho visto isso. Então, a OAB Bangu, um ano e... Estamos em novembro, 1 ano e 11 meses, né, que eu assumi como presidente, a minha diretoria, meu conselho. E eu acho que está funcionando muito bem. A OAB Mulher tem uma comissão maravilhosa da OAB Mulher, a OAB Jovem, comissão de integração racial, integração social. A gente discute esses temas, tem palestras, sempre tem muita palestra, tem muito curso. Então, é qualificação para a advocacia. Então, o meu lema é qualificação, porque uma advocacia qualificada é uma advocacia respeitada. Sim. Quando você está qualificado e sabe o que está falando, ninguém tira farinha contigo, não tem jeito. Prerrogativa defendida, prerrogativa é importante. E assim, nossos eventos, palestras, cursos, tem as festas, né, que são as interações, um momento de E descontração, networking. network maravilhoso. Nossa, eu vejo lá as meninas, né, da OAB Jovem que pegaram carteira há pouco tempo, uma interagindo com a outra, saindo, aí eu vejo no Instagram, né, uma com a outra, falei, gente, isso é bacana, fazendo parcerias, Uhum. uma dando um processo, eu sou criminal, você é família, vamos trocar aqui. Isso é muito bacana. Eu fico muito emocionada quando eu vejo que o trabalho está saindo do papel. É muito cansativo,
É muito desgastante, é estressante. Falei que eu envelheci já 10 anos em 1 ano e meio, mas vale a pena. Mandato de quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Então Ano que ainda vem tem já mais tem um ano eleição. ainda. Não envelhece muito mais não, porque tem Tá um ano bravo, ainda, hein? né? Tá bravo. É E aí, difícil. o cargo lá é honorífico, né? Como assim? Você, Não ganho você não nada. recebe Não ganho nada pra nada. fazer. Sim, é É. honorífico. O que acontece? No inferno dos corretores, não tem diabo tomando conta. Porque quando um corretor tenta sair, o outro puxa, entendeu? Que é uma raça desunida desgraçada. A gente é muito desunido. O povo desunido. Assim, muito Não, o advogado desunido. também não é muito unido, não. A gente que tá tentando agora construir uma advocacia mais forte, mas também é difícil, não é fácil, não. Isso. E aí o que acontece? Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você quer continuar? Você pode Mais um, ter posso? uma reeleição, né? Pode fazer. Mas você quer crescer dentro da OAB? Ai, eu não Crescer sei. não, Sabe crescer parece que você é pequena e não Não, é sim, essa. eu entendi, Você porque é a quer sua ir para um cargo. subseção. Hoje eu não quero, não. Não Não quer. tenho essa pretensão, não. Quero continuar minha vida, minha advocacia, meu escritório, minha aula e ali é o OAB Bangu, por enquanto, né? Hoje, por enquanto. Entendi. No futuro, eu não sei. Não, hoje Entendi. eu não te digo assim, eu quero continuar. Mais uma, talvez eu tente, né? Eu não sei ainda, isso aí a gente ainda vai ver, tem que discutir com o grupo, porque eu tenho um grupo político. Uhum. Mas eu acho que 3 anos é pouco para fazer um bom trabalho. Acho que você precisa de mais um mandato para poder consolidar e tirar todos os projetos do papel. É isso. Deixar um legado é sempre É importante, né? importante. É sempre importante. Importante. Eu falo assim, Colocar o meu nome naquela parede, a minha foto na parede, com a certeza de que eu construí alguma coisa pela advocacia. Não minha foto lá só por estar. Não. Minha foto vai estar lá como presidente, 1 mandato, 2 mandatos, sejam quantos for. Mas a Natália fez aqui e mudou a cara da advocacia de Bangu. E é isso que eu gosto. De vez em quando eu ouço por aí, a Natália é da OAB de Bangu, porque todo mundo conhece o Instagram da OAB Bangu, porque uhum. nós sempre fazemos aí os nossos videozinhos lá, tem sempre movimentação, tá todo mundo vendo. Bangu. A gente colocou Bangu, né? Bangu virou. O gol virou. Muito top. Mas por que eu pergunto isso, né? Porque, assim, existe todo movimento político, as pessoas estão. Eu participei de alguma coisa desde 2013 que eu venho falando de política, eu conversando com político, trabalhando com política. E é um assunto que eu gosto muito. Eu, Heitor, amo o assunto. Esse podcast que vira e mexe tem. Ano eleitoral, ano que vem Ano tá que aí. vem, é. Vai ter dezenas aqui na mesa. É assim. E eu não preciso nem fazer esforço, tá? Eles mandam. Eles pedem. Eles pedem, olha, posso ir aí e tal. Dos 10, dos 5 vídeos mais vistos, 4 são de um candidato, né? Aqui, um deles tem mais de 100 mil visualizações já. Um vídeo bem grande. Pra YouTube, isso é Muita coisa. gigantesco. Então, assim, é um negócio que eu gosto muito. Então, você tem pretensão política? Política mesmo, né? Política partidária. Uhum. Eu até tenho, mas não enquanto eu precisar depender financeiramente da política. Então, assim, se eu tiver que parar minhas coisas de ganhar dinheiro para ir para a política, para ganhar o dinheiro da política, aí eu não quero, não funciona para mim. Mas se for para estar lá, para Pra ajudar, contribuir, pra para deixar um contribuir. legado, É isso, aí sim, é isso. aí eu topo. É isso. E As pessoas falam, por que você tá na OAB perdendo seu tempo? Não ganha nada lá. Realmente não ganho nada, ainda tiro o dinheiro do meu bolso. Porque eu gasto o meu tempo, tem coisa que eu compro, né? Enfim. Mas é muito gratificante você ver você ajudar uma pessoa. sim, Você poder ajudar uma classe, uma pessoa. A gente abre a subseção pós-feriado, Heitor. Então, o dia 1º foi feriado, dia 2. Não, dia 2 foi feriado, dia 3 a subseção estava aberta. sexta-feira, Sexta-feira. de Por quê? feriadão. Porque tem advogado que quer trabalhar e tem advogado que precisa da subseção para trabalhar. Por que eu vou fechar? Se eu quiser trabalhar no meu escritório, eu trabalho, mas eu tenho o meu escritório. E quem não tem escritório precisa da subseção para trabalhar. Então, esse agradecimento de um advogado que queria trabalhar e está trabalhando, ninguém paga. Não tem dinheiro que pague. Um agradecimento. Poxa, obrigada, você me ajudou a preencher uma grerge, você me ajudou. Não tem nada que pague. Olha só, você não tá querendo crescer, mas duvido que esse corte aí não vai dar visualização aberta. Falando desse jeito, não tem como, pô. Não tem como. Mas. Ajudar, não tem como. É bom ajudar, eu gosto de ajudar. E as pessoas que me conhecem sabem que eu me dou muito para as coisas. Se for para fazer meia boca, eu não quero fazer. Eu quero fazer ou eu faço bem, ou eu não faço. Então, se eu me entreguei nesse projeto, é para fazer. Muitas coisas. Acaba que desanda muita coisa na vida, mas tá tudo certo. Eu vou seguir, vou
terminar o meu mandato com os projetos, finalizando os projetos que eu tinha. Eu não vou dar a resposta, né? Mas eu vou fazer a pergunta. Eu acho que eu tô sentindo o cheiro da resposta. Por que você escolheu o direito das famílias? Não escolhi, ele me escolheu. Uhum. Eu não escolhi porque eu queria ser criminalista. Ai, não Mas conta aí isso. é esse Não negócio, conta né? isso pra ninguém. Se apaixona pelo. Se Se apaixona, apaixona pelo penal, mas se casa com o civil. Aí tem gente que pergunta, ué, mas tu se casa com quem tu não é apaixonado? Não, na verdade eu queria ser criminalista. Uhum. Eu adorava. Porque criminal, ele te encanta. É o júri, é o crime, é aquela coisa bonita, né? De estudar, é legal pra estudar. Adorava. Virava a noite estudando. Fiz a minha prova da OAB em penal. Né? Eu até conto isso para as pessoas, ninguém acredita, porque eu sou muito envolvida com o direito civil hoje. Mas quando eu me formei, eu fiz em penal, me formei, e logo assim comecei a dar aula. A minha coordenadora, a pessoa que me contratou para trabalhar na época, ela falou assim, Natália, tem uma vaga aqui no núcleo de prática jurídica, para começar como advogada do núcleo de prática que atendia de forma gratuita as pessoas, com os alunos. Aí ela falou assim, é em criminal, porque o professor vai sair e vagou para você. Você quer? Claro que quero. É minha vaga. Isso em outubro. Uhum. Ia começar em janeiro. Passou um mês, ela me ligou. Ela, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Criminal não tem nada a ver com você. Não quero você em criminal, não. Vou te dar família, que também vagou a família. Você fica na família. E tá, eu queria mesmo criminal, né? Mas ela me botou nas família. Ela, aquela coordenadora, eu tinha que agarrar aquela oportunidade. Tinha 6 meses de formada, comecei a trabalhar na faculdade. Então, eu agarrei. Falei, não, pode ser família, meu filho. Mas eu estudei. Comecei a estudar, virava à noite. Virava à noite, dava minha aula. Ia lá, dava minha aula. E aí fui fazendo o meu nome na área das famílias. Por que eu fiz essa pergunta, né? Por que eu peguei esse gancho? Porque no teu momento ali, quando você tava falando sobre OAB e tal, eu vi uma pessoa muito empática. Sim. Empática, né? As pessoas às vezes confundem simpatia com empatia. Você é muito empática, você se importa muito com o outro. E eu conheço uma outra advogada das famílias, uma outra advogada das famílias, que também é muito competente, né? Você conhece também? Ana Cristina. Maravilhosa. Nossa, maravilhosa. É também professora. E ela fala o seguinte, ela fala, a principal característica do advogado das famílias é a empatia. E aí eu tava querendo... Se colocar no lugar do outro. Exatamente. Eu tava querendo essa resposta. E olha, eu me ferrei, porque não foi a resposta que você deu, mas eu porque eu aceito muito a tua resposta. Que assim, olha, eu caí ali, agarrei aquela oportunidade. Paraquedas. Eu caí ali na família. Claro que eu tinha uma base ali da faculdade, mas não era o que eu queria pra minha vida. E aí, isso casou muito com o momento que eu peguei meu primeiro caso criminal e que foi horrível. Foi traumático. Pode falar um pouquinho? Não. Posso, eu tive que ir pra delegacia, pra presídio, e mulher era muito nova. Eu tinha 23 anos lá atrás, né? Muito nova, não me respeitaram, não me respeitavam. Você não é respeitado 20 anos numa delegacia. É difícil de acharem advogado, ainda mais sendo mulher. É pior ainda. E foi horrível. Teve uma situação específica que aconteceu que eu falei, não quero mais isso, nunca mais na minha vida. Eu saí, eu tomei um banho, cheguei em casa, tomei um banho com aquele cheiro de delegacia, de presídio. Falei, não quero mais, acabou. E aí ali eu já estava seguindo, já tinha começado lá na família. Falei, não é isso mais que eu quero, agora eu vou continuar aqui, civil. Aí quando comecei no meu escritório, comecei a atender a área civil e foi indo, larguei criminal. Tenho um caso criminal, mas em parceria com um amigo meu, que é o meu vice-presidente, que é criminalista, só. Que ele fez pra mim. Ele que fez a queixa-crime, porque eu sou advogada da pessoa, e ele fez pra mim. Vou fazer o gancho agora pra única prisão civil que existe nesse país. O devedor de alimentos. O devedor de alimentos, né? Mas, vamos lá, né? Também assim. Se tivesse prisão por dívida civil qualquer, não ia ter presídio pra todo mundo. Já não tem. Ia ter presídio pra todo mundo. Olha, tô falando, vou trazer pro meu mercado, tá? 52% dos contratos Minha Casa Minha Vida estão atrasados mais mais de 12 meses. Nossa. Ou seja, quem tá atrasado 11 meses não está nesses 52%. 52%. Mais da metade está atrasado mais. O Brasil tá super endividado, né? Não tem jeito. Imagina se prendesse todo mundo que tá aí com dívida. Já era. Esquece. Acabou. Então, existe essa instituição. Então, assim, lógico que cada caso é um caso. Mas eu já passei uma situação, não tá? Eu participei de uma situação onde um amigo, ele
Tá, olha, cara, eu preciso que você pegue essas coisas aqui e faça isso aqui. Cara, ó, se acontecer isso. Ó, calma aí, calma aí. Pra que você tá passando. Por Se que eu você for tá presa. fazendo isso? Ele, então, a advogada pediu minha prisão. Falei, por quê? Não, porque eu tô com a Débito pensão. de Ela alimentos. disse que eu estou com a pensão atrasada e eu tô reunindo aqui os pagamentos pra mostrar que eu não tô. Só que se chegar. Se me vierem me prender nesse ínterim do meu advogado me mandar pra lá, eu posso ser preso. Então, assim, toma conta dessas coisas aqui Mas e. as pessoas acham, né? A pessoa que está sofrendo esse processo, ela tem a falsa ilusão que só o pedido do advogado já vai fazer com que ele vá preso. Não. Existe um trâmite, demora muito. Tudo, né? Tudo na justiça demora. Hum, Mas, assim, até você protocolou uma execução de alimentos, saiu a prisão, vai demorar um tempinho, porque tem um procedimento a ser seguido. Então, aí tem gente que acha, às vezes eu pego cliente que chega lá, já tem meu pedido de prisão. Não, tem o pedido, não tem a prisão, não tem o mandado ainda, porque uhum, você precisa ser citado, você precisa ser encontrado pelo oficial de justiça. O oficial de justiça tem que te entregar a intimação pessoalmente para que você pague em 3 dias ou em 3 dias justifique por que não pagou. Ou uhum. apresenta o comprovante que já está pago, ou tem uma parte paga. Então, as pessoas têm um pouco de medo disso, porque demora, Heitor. Até você conseguir a prisão, já passou aí 1 ano, 2 anos, o débito já tá desse tamanho. O débito era desse, o débito tá desse. Você já conseguiu uma prisão? Já Ah, prendi uma que- pessoa cantando pagode lá no Pai do Miguel. é Eu mesmo? prendi, não. Quem prendeu foi o oficial de justiça, né? Mas foi a pedido nosso, nós sabíamos, né? Tava se escondendo, do oficial de justiça se escondendo. Uhum. Até que, olha só aqui também, que coisa, né? Feriado em Padre Miguel, ponto chique. Fulano de tal vai cantar. Aí ela foi, te viu, tirou uma foto, falou assim: dia Ah, X, aham. ele vai estar lá cantando. Foi preso lá. Foi preso não, ela estava se ocultando do oficial de justiça com mandado de prisão, uma dívida enorme. Uhum. Não pagava nada. Queria o quê? Aí é preso, o que que acontece? O dinheiro aparece. Porque quando é preso, é réu preso, dinheiro solto. Réu Uhum. solto, dinheiro preso. E aí, deixa eu te perguntar sobre essa prisão específica. Ela tem tempo, né, É, de máximo? 30 a 90 dias. O De juiz, ele 30 pode deferir dias. de 30 a 90 dias. Normalmente, deferem 60. Que aí fica no meio termo, né? Nem Uhum. 30, nem o mínimo, nem o máximo, 60 dias. A pessoa fica lá presa, enquanto não pagar o débito, vai ficar presa. Ah, não paguei, não tenho dinheiro, vai ficar preso o período que o juiz determinou. Cumpriu os 60 dias, sai. Por esse débito, você não vai preso de novo, mas o débito persiste. O débito, ele ainda existe, você só não vai preso por ele. Aí Entendi. você cobra através da execução de penhora. Ai, Heitor, quem não tem, quem vai preso é porque não tem nada, não tem como pagar, e realmente não tem nem como penhorar nada, é muito difícil. É o famoso ganhou, mas não levou. Tem muita gente assim, com construtora que faliu, tem muita gente assim, ganhou, mas não levou. E nesse caso da família é a mesma coisa, porque tem dois ritos, né? Penhora e prisão. Tem dois procedimentos. A prisão são até os 3 últimos meses e mais os que forem se vencendo no curso do processo. Então, por isso que Uhum. às vezes a dívida fica astronômica. Às vezes a dívida chega a 100 mil reais. Impagável. Às vezes chega. Essa semana teve um que procurou lá o escritório. Tá? 300 mil a dívida. Quer pagar 100? Parcelado? Não. Não. Vai preso. Não vai ter jeito, né? Uhum. Enfim. Deixa eu É, te fazer a pergunta. Essa prisão, ela ocorre por conta do atraso de alimentos ou do não pagamento ou pela desobediência à ordem não, judicial? pelo não pagamento. Pelo Pelo não não pagamento. pagamento. Entendi. Diante do não pagamento da dívida que o juiz decreta a prisão. Citado, em 3 dias não pagou, decreta a prisão. E aí o mandado de prisão ele vem com valor atualizado. Então, se a pessoa está sofrendo execução há 3 anos, vai atualizar o valor de 3 anos. Não é mais aquele valor lá de trás. Aham. Por isso que às vezes a dívida é astronômica. Tem gente que fica preso. Não, eu fico preso, não tem problema não. Eu fico preso. Mas não pago. Mas aí, né, o lance do capivara é que vai ter capivara, né? Vai passar a ter capivara, pô. Pois é Vai, difícil. quando parar na Blitz, você vai botar no Sark lá, Não vai vai ter sair o jeito, vai nome, sair, vai vai sair. tirar foto de camisa verde Não aqui vai no ter Rio, jeito. né? Não vai ter jeito. Vai passar pela custódia. Vai fazer custo. Nossa, cruz credo, Deus me livre. Então, mas assim, acontece muito e você já teve do outro lado também? Já Defendendo? tive. É porque eu não tenho, eu não faço diferença, porque tem muita gente que assim, eu só advogo para mulher, ou Uhum. eu só advogo para homem, né? Tem muita gente nichando suas atuações. Eu não, eu defendo pessoas.
pessoas. Quem me procura, eu defendo. Claro, Uhum. sempre falando a verdade, porque eu não posso mentir para cliente, falar assim, ó, eu vou conseguir ganhar, tá? Não. Sempre falando a verdade, ó. Esse caso aqui eu acho que você vai perder. Falando a verdade, que eu acho que a gente pode tentar um acordo, tentar uma forma melhor, mas eu acho que você vai perder. Eu acho que tem que ser sincero. Então, eu já tive do lado do homem também o certo e o errado. Já tive do lado de homem com mandado de prisão, com tudo pago. Tudo pago, só por implicância. Aquela questão da alienação parental, da implicância. E já tive homens que estavam realmente com a dívida e tentei parcelar. Tentei fazer um acordo, tentei parcelar, dar uma entrada, negociar com a outra parte para que a pessoa saísse. Então, assim, é difícil. Uhum. Os dois lados têm direito à defesa, não tem jeito. E tem que ser É, eu, advogado. é, eu ficava muito injuriado, muito injuriado. Do tipo assim, quando acontece uma tragédia aí, agora não me veio à cabeça uma tragédia recente de uma pessoa, Um mas crime. um Um crime. crime que a pessoa. Um crime agora não me veio à cabeça. Mas eu ficava muito injuriado. Caraca, como é que esse advogado. Suzane von Richthofen. É porque não é tão recente assim, né? É, A Suzane. Como é que o cara tem o estômago de defender. de defender? Aí depois eu entendi que ele não tá ali Para porque ele defender a acredita. pessoa. É, tá ali pra defender o direito Direito da dela, pessoa, da de diminuir a pessoa, né? pena, ou de ter um processo justo, um devido processo legal. Não é por isso. Eu não sei se eu conseguiria, talvez, atuar num caso assim. Não Uhum. sei. Mas os criminalistas, meus amigos, falam, eu tô aqui defendendo a pessoa, dizendo que ela é totalmente inocente. Eu tô aqui tentando realmente defender o direito. Tô fazendo o meu melhor. Mas, É, no caso da Suzane, ela perdeu o direito à herança? eu não sei, eu não acompanhei Mas esse deve ter perdido, processo. né? Provavelmente, matou os pais, né? Assim, o próprio irmão pode pedir ou é o Ministério Público quem pede? O irmão pode pedir, mas o Ministério Público deve ter feito esse caso, deve ter sido dentro do processo criminal, deve ter sido tudo ali, né? Não sei, só analisando para É, ver. porque tá em alta aí, né? É, porque teve, saiu a série. Eu até assisti, né? Esse último da Confissão. Eu não tenho estômago. Eu Eu não assisti, tenho é uma coisa estômago. muito surreal, né? Surreal. Não tenho estômago. Não tenho de verdade. Eu não sabia desse caso que mataram o pai, mataram os pais, no caso dela, que ela poderia perder o direito à herança, Ela que não. matou, ela mandou matar, né? Não foi a cabeça? Não foi Sim. ela que matou, né? Mas ela foi a cabeça de tudo. Como é que vai ficar com a herança? E faz, É a faz mesma muito coisa que tu sentido, né? mandar matar teu marido, tua esposa. Vai ganhar um seguro de vida? É, Teve aí é. a viúva da Mega Sena, lembra? Que Sim. perdeu depois o Que ele direito não, à não, não, herança. não tinha as pernas Das também, né? pernas, né? Então, assim, É, não tem como. Isso aí é um ato de indignidade. é similar ao cara que taca fogo no carro pra ganhar o dinheiro do seguro. É a mesma coisa, né? É isso. É É, isso. e é Má fé fraude. É total, né? muita fraude, Má né? fé total. Ah, tem algumas coisas que, óbvio, assim, se a gente colocasse no YouTube e tal, sem olhar assim, eu quero like, a gente tem muitas outras monstruosidades que a gente poderia falar aqui. E, de verdade, doutor, eu não gosto nem de falar. Assim, eu sou pai de uma menina Eu sei. linda de, pô, vai fazer 3 anos. E eu não gosto nem de falar. Maldade com criança me mata de um jeito bizarro, assim. Me Eu destrói. sei. E aí, por isso que eu não vou entrar nesses meandros e tal, vou fazer esse meia-culpa aqui, Não, tá? tá tudo certo. É isso mesmo. É É, chato, é ruim mesmo. Tem um amigo meu, ele é criminalista. Ele fala, Natália, eu faço 10 júris, mas eu não faço uma audiência de família. Porque realmente, quando mexe com criança, tem ali uma carga muito difícil, muito emocional, muito forte. mas eu imagino que você já, você já tenha pego alguma coisa desse sentido, né? De crianças que foram, não, Horrível. não só É horrível. questão Não, é psicológica, horrível. não. Por mais que eu já tenha experiência, que eu já tenha visto, é sempre horrível. Não adianta aquilo que, a Natália tá acostumada, você vê isso todo. Não. É muito difícil, é muito ruim. Você vê uma criança de 3 anos, 4 anos, sabe? Uma coisa que. E às vezes tu não consegue provar porque tá difícil a prova, aquela questão da Hum. dificuldade do processo aí. Nesse caso, a mãe fugiu, sumiu com a criança, falou: não, eu vou deixar pegar mais meu filho. Coisa de louco. Coisa difícil. Eu já vi, também sou leigo, mais uma vez, né? Não sou do direito, não sou operador, não estudei. Não existe sequestro de pais, né? Um Não, pai não sequestra um filho. não. Por mais que ele suma, vá morar no exterior, vá fazer alguma coisa. Como é que é exatamente isso? E se você concorda com. Ok, que o nome não é sequestro, é uma outra coisa, né? Mas como é que você vê isso como advogado das famílias? Como é que você vê essa questão de o pai que levou pro exterior ou levou pra muito longe, pra longe do convívio da Não mãe? é sequestro, né? Isso aí se resolve na vara de família.
Olha que incrível, né? Resolve na vara de família para ver se não tirou a criança ilicitamente, sem autorização do pai, Uhum. uma tentativa de reversão da guarda para trazer a criança. E aí, envolvendo outros países, tem a questão da Convenção de Haia, às vezes. Aí sim tem sequestro. Então, por exemplo, se seu filho nasceu na Itália, por exemplo, você tirou ele de lá e ilicitamente veio para o Brasil, pode ser considerado sequestro. Uhum. E aí tem mãe que fica apavorada quando vê sequestro. Nossa, eu não sequestrei meu filho, mas é o nome. É o instituto que diz, né? No Brasil não tem, mas nessas questões internacionais existe o sequestro internacional de criança. Eu não sei te dizer... Mesmo pelos pais. É, Ah, tá. mesmo pelos pais, Uhum. nesse caso. O nome é sequestro, mas assim, não é um crime em si. É uma retirada ilícita da criança do país que muitas das vezes você tem que retornar com a criança, dependendo dos casos. Entendi. Tive um caso desse muito, muito emblemático, muito difícil também, que eu me debrucei muitas noites nos processos, né? Na época do processo físico. Internacional. Muito E difícil. deu tudo certo? Deu tudo certo. Graças a Graças- Deus, a criança hoje está com 14 anos, filho com a mãe, tá super bem, mas foi traumático. A mãe lê sequestro, ela não tinha sequestrado e ela não tinha tirado o filho ilicitamente do país. Ela veio com a concordância do pai junto com o pai. Como é que agora ele quer dizer que ela sequestrou? Mas deu tudo certo, graças a Deus, porque também todo mundo que tem o direito, que consegue provar, a justiça nesse caso não fica com a venda nos olhos, não. Isso é fato. Mas Mas é difícil, Heitor, é muito difícil essas questões de família. O pai pega o filho e vai para outro país, vai para outro estado. A mãe não autorizou. Caramba, mas até você conseguir uma decisão na vara de família, trazendo a criança de volta, é um parto. É muito difícil, não é fácil. Ah, mas ela levou meu filho sem eu saber. Pegou um ônibus e foi. Foi para o Nordeste. Foi, e aí? Vai tirar a criança de lá do nada? A criança já está lá, ambientada, já está estudando, vai tirar? Nem sempre o juiz tira. Por mais que tenha sido uma retirada indevida, sem autorização. Então, é muito complexo, é muito complexo. É. Até concordo de não ter o crime de sequestro em si, porque pai tem poder familiar, mãe tem poder familiar. Agora, teria que ter alguma coisa, talvez, que ajudasse mais, que tivesse que fosse maior um efetividade. próximo, talvez, né? Uma efetividade maior, uma rapidez maior na resolução desses E tem problemas. outras coisas que são muito flagrantes, né? Do tipo, proibir a comunicação, né? Ah, não, olha, eu tento falar e não Não consigo. consigo. Isso é alienação parental. Quem Exato. pediu o contato é alienação parental. Mas aí, concorda que é pouco? Nesse caso é pouco, né? Sequestro é muito e alienação parental é pouco. É isso. É difícil. Teria que ter um meio termo ali. Teria que ter Não um tem. meio termo, né? Algo que certamente não é um sequestro, mas é um pouco mais do que alienação parental, né? É difícil. É muito complicado. Nossa. Doutor, eu tive um caso imobiliário um tempo atrás e o meu cliente queria... Não, inclusive eu queria botar o nome... eu queria botar a casa no nome da fulaninha. Fulaninha, na época, tinha 3 anos de idade. Eu falei, não faça isso, pelo amor do santo Deus. Porque a gente sabe, né, que quando a gente coloca É menor de idade, a gente tá trazendo o Ministério Público para para essa propriedade, né? Mas e hoje já existem, graças a Deus, instituições um pouco mais avançadas do que botar no nome de crianças. Nesse caso específico, né? A gente envolver o Ministério Público. Eu tenho minhas ressalvas com relação... Primeiro que, assim, não é do judiciário, não é o executivo, o Ministério, família, né? o Ministério Público já é uma coisa à parte, e aí ele, que não é nenhum dos 3 poderes, né? E aí ele vai e se envolve dentro da família, que já é um núcleo, assim, pra mim, o núcleo mais especial que existe na sociedade, É a né? família. Que é a família, que é o círculo, assim, o mais íntimo possível, né? E aí você vai e traz um terceiro. Você recomendaria algum cliente a botar o nome? Nunca recomendo. Tem gente que no divórcio fala, quero deixar pro filho. Não faz isso não, gente. Deixa lá na frente, quando fizer 18 anos, vocês botam. É de vocês, até porque não é do filho, né? O patrimônio é de vocês. Então, assim, eu nunca oriento, porque eu acho que dá muito trabalho. Depois vai querer vender, tem que pedir autorização judicial. Então, é muito complexo. Eu prefiro que não faça, eu sugiro não fazer. A não ser que não tenha alternativa, que seja alternativa, mas eu nunca orientei a fazer. Isso, e também quando a gente está falando de uma inovação, né, do inventário extrajudicial, né, que tem ajudado bastante, tanto a mim quanto a você, né, tanto aos corretores quanto aos advogados, né? Maravilhoso. e basta que não haja litígio nenhum, né, Nem menor. e nem menor.
Exato. Incapaz, né, na verdade. Não só menor, né? Ninguém incapaz. Então, não pode ter alguém com Alzheimer, alguém que não tenha discernimento. Sim, e aí mas a gente tá falando de não ter Não nenhuma pode ter pessoa briga e não tutelada, pode né? ter incapaz. Nem curatelado. Nem curatelado. Nem curatelado. Então, pode ter um herdeiro ou um meieiro que esteja com Alzheimer. Você não consegue fazer. Isso aí vamos explicar pro cidadão médio comum, eu chamo de afegão médio. Vamos explicar pro afegão médio o que que são os Curatela. meieiros, não, os Ah, meieiros e os herdeiros, porque assim, minha avó é viva, graças a Deus ainda, né? Meu avô não, mas minha avó é viva, ela tem 2 filhos, e quem seria o meieiro e quem seriam os herdeiros nesse caso específico? O meeiro tem muito que ver o regime de bens primeiro, né? Mas meeiro é aquele que tem metade. Ponto. Normalmente, quem tem a metade, o cônjuge. Ou o companheiro sobrevivente, né? É meeiro, no caso de inventário. No caso de partilha, também tem partilha de divórcio. Então, o meeiro é aquele que tem direito à metade porque construiu o patrimônio junto. Então, vamos supor, eu tenho 2 regimes aí, a questão do meeiro. O da comunhão parcial de bens e o da comunhão universal de bens. Comunhão universal de bens é aquilo que você comunica todos os bens, os que tinha antes, os que comprou depois, os que ganhou, os que herdou, tudo junto. Então não tem mais nada teu, é tudo nosso. E aí eu sou meieira, vamos supor, eu sou meieira sua. Regime da comunhão universal de bens. Metade de tudo é meu. Eu tenho metade. Na comunhão parcial de bens, eu só sou meieira do que for comprado depois do casamento. O que você tinha antes é só seu. Então, quem meia não herda, né? Tem essa questão. A gente sempre fala isso para os alunos, né? O meeiro não é herdeiro, a não ser nos casos da comunhão parcial de bens, se tem bens particulares. Aí você entra como herdeiro dos bens particulares. Aí é uma outra história mais específica. Mas o meeiro é aquele que tem direito à metade. Quem é que tem direito à metade? O cônjuge ou o companheiro, dependendo do regime de bens. E aí vai depender do quê? De tudo ou só do que comprou depois do casamento? Depende do regime. Exato. Você falou de Meia aí, eu morei no Meia há muito tempo. Ali do lado do Engenho Novo. Do Meia, do Meia. Pô, que é do Meia no Bobeia. Do Bobeia. Doutora, eu sempre finalizo, a gente vai chegando no final, eu quero muito fazer um podcast com plateia, quando a gente chegar nesse momento, a plateia fala, acabou. Ainda não, mas talvez eu bote na edição, quem sabe. Vai ficar legal. Vai. Eu sempre termino aqui com 2 perguntas, tá? Elas são correlacionadas, depois eu explico a relação entre elas, mas a primeira pergunta é se, não precisa dizer quem é a pessoa, tá? Só sim ou não. Se você indicaria alguém pra estar aí no seu lugar sendo entrevistada por mim. Sim, com certeza. Muito obrigado. Por que eu faço essa pergunta? Se eu perguntasse pra você, olha, gostou de estar aqui? Você vai falar, gostei. E não é esse feedback que eu quero, né? Eu quero um feedback de verdade. Então, o que eu faço? Eu faço uma pergunta que, se você me responde de bate-pronto, eu sei que você gostou. É verdade. É porque é verdade. Não é que é verdade. Mas você entende mas eu que entendi foi que genuíno ali que a foi resposta. positivo, exato. Enquanto que se você ficasse pensando, não sei, papapá, talvez depois, para de gravar aí que depois a gente conversa. Aí eu sei que você odiou. Graças a Deus não aconteceu ainda, né? Mas, o que acontece? Muito obrigado por você ter gostado. Obrigada, agradeço a vocês pelo convite, né? Um papo bacana, descontraído. E agora vem a pergunta, a última pergunta. O que eu posso mudar aqui? Você precisa me dar um feedback. O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Para a próxima vez que você vier aqui, você se sentir mais à vontade, você se sentir melhor. Ou eu, Heitor, como apresentador, melhorar como apresentador. Eu não vi nada que me desagradasse, não. Eu gostei, eu achei que sua abordagem é muito bacana, você é muito descontraída, é um papo muito, muito bacana. Você não vem com nada engessado, né? Nunca. Eu venho com aquilo que eu estudei, eu fiz. Não, você não vem com as perguntas prontas, você tá vindo e conversando. Isso é muito legal, porque acaba dando um ar mais informal, né? As pessoas não vão ver aqui a Natália, a advogada que vem todo dia ali, nossa, formal. É um papo diferente. Obrigado. Eu, então, não tenho nada pra mudar, não. Tá água, ótimo. cafezinho. Água tá ótimo. Podia ter um café. Café, Pronto. tá bom. Então, podia ter um café aqui. Café, ó, semana passada. Eu adoro café. Semana e é sem passada. açúcar, hein? Porque gente ruim como tomar café sem açúcar. Não só isso. Tem 2 jeitos de tomar café, né? Sem açúcar e o jeito errado. É, isso aí, porque eu zero açúcar. Se você toma café com açúcar, você gosta de açúcar, você não gosta de café. É verdade. Tem que sentir o gosto do café. Né? Olha só, sabor não sei se você bebe, mas
cerveja é amargo. Ninguém bota açúcar na cerveja porque ela é amarga, entendeu? Bebe a cerveja ali e ficam alegres, né? Bem alegres. Isso, porque Mas você foi botaria ótimo, açúcar? Heitor. Parabéns. É muito Obrigado. bacana o projeto. Eu tenho até muita vontade de fazer na OAB Bangu. É um dos projetos que eu ainda não tirei do papel. OAB Bangu É, eu Cast. gostei. Ah, Não, fica já à tem vontade. nome. Já tem no- Aqui, ó, na minha cabeça. Já tem? Então não fala, ó. Então fala direito já tem, hein? Não, não é não. É muito bacana. É um projeto que eu estou tentando tirar do papel desde que comecei. Porque essa questão tecnológica ainda é difícil, né? Você encontrar um espaço, ter alguém que... Não, eu sei. Agora que Já eu encontrou. tô começando a ver, né? Porque eu tinha designado uma pessoa para tentar fazer e aí não saiu do papel. Mas agora eu tô até me animando mais. Achei que é Bacana, bacana, dá para bacana. fazer. Acho que dá para fazer. Dá pra fazer. Aí, como vocês são OAB, não adianta, né? Vocês vão ter que nichar, é advogado falando pra advogado. Sim. Mas é um negócio bem legal do podcast. A melhor parte do podcast é que você contextualiza as coisas. Sim. Então, assim, não existe aspas no podcast. Sim, você né? vai conversando e Você vai sem vai filtro. conversando e vai sem filtro. E aí o que acontece? Você consegue traçar o meio. A grande mágica do podcast é trazer uma coisa muito difícil, do tipo assim, vamos trazer um assunto muito difícil, muito espinhoso, pro público geral. Sim. Essa que é a mágica, é você traduzir a grande, esmagadora maioria das pessoas. Posso falar uma coisa pro seu público? Claro! Posso. 15 coisas. Direito das famílias. Você sabia que a sogra é pra sempre? Não sabia. Cruz credo. Sogra é pra sempre. E aí, eu tenho uma postagem lá no meu Instagram que as pessoas estão comentando muito sobre isso, sabe? Uhum. Por quê, né? O que essa mulher tá falando aí que a sogra é pra sempre? Não, sogra é pra sempre nada. Gente, a lei, aí o Código Civil. Vou trazer de novo aqui pra gente finalizar o Código Civil. Uhum. O Código Civil determina que o parentesco por afinidade não se extingue com o fim do casamento. Então, se você já casou ou se você já teve uma união estável, você tem sim uma sogra, um sogro, uma nora, um genro para sempre. Assim como acontece com enteado, enteada, padrasto e madrasta. Também não acaba o vínculo. É um vínculo moral, gente. Não é porque você vai se habilitar na herança, você não vai pedir pensão para a sogra, não é nada disso. É uma questão moral que o Código Civil diz que esse vínculo não se dissolve, porque a sogra é como se fosse sua mãe. Ela entra ali no gráfico de parentesco como se fosse mãe. Mas o que isso gera? Qual é a consequência jurídica? Isso que eu ia Qual é a perguntar. consequência jurídica da sogra ser para sempre, do enteado ser para sempre, por exemplo? Você não pode casar com ele. Então é bom. É um vínculo, é uma questão moral, é bom. As pessoas ficam logo vendo um lado ruim. Não, o Código Civil ele proíbe casamentos de pessoas com parentesco na linha reta, primeiro grau por afinidade. Sogro, sogra, nora, genro, enteado, enteada, padrasto e madrasta. Então essa é a consequência jurídica, não poder casar. Ponto. É porque as pessoas não entendem, sabe? Ficam achando que, não, que horror, que coisa horrível, acabou com a minha noite saber disso. Não, gente, não é nada demais. Você não vai ter que dar pensão pra tua sogra. Você não vai ter que dividir seu patrimônio com ela, não é nada disso. É só mesmo uma questão moral. Doutora, sabe o que eu tava pensando aqui? Eu já sei por que você falou sobre sogra agora. Porque aqui tá mais gelado que coração de sogra. Esse ar-condicionado tá muito gelado. E tá vendo como a gente consegue contextualizar o podcast? Verdade. A gente sempre consegue dar um quê a mais, dar um tchan, entendeu? Doutora, foi uma honra, foi um Obrigada prazer a ter vocês. você aqui conversando com a gente. O prazer foi meu. Eu Convite espero, demais. eu espero que você volte mais vezes aqui, né? Com certeza. Pra falar com a gente. E use esse estúdio aqui como você achar mais digno, achar que vale alguma coisa pra você. A gente tem, já te mostrei alguns experts nossos, né? alguns Bacanas. projetos nossos, tem tudo a ver com direito, tem tudo a ver com mudar um pouquinho, saúde, tem essas coisas também, né? A gente tá sempre querendo fazer o melhor possível, né? Então, é isso. Conte comigo se precisar, estou à disposição. A advogada é sempre bom, né? Tem que ter no mínimo, Verdade. o contato tem que ter. É Então, isso, achei pessoal, bem é isso. Essa câmera aqui, se você gostou, manda aí pro seu amigo. Se você não gostou, manda pro seu inimigo também. O importante é compartilhar, gente. A gente não tem esse negócio O importante é dar a visualização, né? deixar o like. E a gente não Deixar tem o esse negócio de caçar like aqui. A gente não fica buscando essas coisas. A gente tem um conteúdo de qualidade É isso aí. e a gente acredita que isso vai É chegar isso nas aí. pessoas. É isso aí. Então, é isso. Fico por aqui. Até mais. E valeu.